Quem me acompanha aqui sabe que eu realmente vejo fotografia, vídeo com um ato muito bom, um costume muito bom que a gente vai perdendo com o tempo de registrar momentos que passam no automático. Coisa que a pessoa pensa, eu vou levantar o celular e filmar o show todo e tá com o artista na sua frente e vendo as coisas acontecer aqui na tela. Parar, registrar o momento e viver o momento pra mim é diferente. E a fotografia me traz muito isso, porque eu tenho que analisar tudo o ambiente, todo o contexto que está acontecendo, luz, profundidade, textura, fazer os ajustes. Você tem que fazer ajustes necessários para conseguir tirar o melhor registro possível e não deixar aquele momento escapar. Hoje, na verdade, é quase que um vídeo de uma despedida que eu tive recente, agora no final de semana. Mas eu tive que vender uma dessas ferramentas, tive que vender uma das minhas câmeras. Na verdade, a câmera, que é a outra câmera que eu utilizo, para quem não sabe, agora, basicamente, é o iPhone. E eu tive que vender bittersweet, né? Seria agridoce esse momento. Eu tinha uma Sony Nex F3 no mercado, com certeza, mas ela fez um diferencial muito grande e ela me acompanhou em grandes registros. Então, esse vídeo, na verdade, é uma carta de agradecimento a essa... Vamos começar tudo primeiro, eu acho que eu preciso de um café, com licença. Ok. Bom. Tá, vamos lá. Eu comprei ela quando o Arthur nasceu. E eu queria fazer da melhor forma possível os registros do tempo da gravidez, ainda da barriga, crescendo, depois do momento que ele já estava recém-nascido. Então eu tenho uma das fotos que para mim são uma das mais memoráveis dos registros que eu fiz, que é exatamente o momento que Arthur nasceu, que para mim mostra muito a vida, sabe? A vida começando na minha frente. E eu lembro que aquele registro foi feito. Então a luz em cima do Arthur nascendo, o primeiro choro, foi uma coisa assim memorável para mim. Eu lembro que foi um dos maiores trabalhos que essa câmera fez por mim. E essa câmera ficou comigo por um bom tempo. Eu fiz trabalhos de campo ainda dentro da engenharia, dos trabalhos que eu faço, os primeiros passos, esses registros do Arthur fui fazendo ao longo do tempo também. Pandemia, então, nossa, a pandemia foi um negócio muito doido. Da pandemia eu comecei a tirar mais fotos mesmo, sabe? Registros, eu tava com drone também no tempo, fazer registro com drone. Mas, assim, o celular não conseguia me entregar, o celular que eu tinha no tempo. O sensor dela é um sensor APS-C, que é o mesmo sensor que você tem câmeras maiores do que ela. Era uma câmera mais compacta, fazia aquele flipzinho que vira 180 graus. Chegou um momento que para fazer o setup para ir para campo, por exemplo, eu conseguia levar coisas mais compactas, cada vez mais compactas. Eu não tinha que me preocupar com uma lente, se a lente ia sujar, ou uma bolsa, o número de baterias, porque o celular já consegue fazer muita coisa disso. Outras câmeras também são bem melhores para isso, né? Se você vê, por exemplo, que é uma DJI, uma Osmo, por exemplo, e outros, nossa, faz absurdo. E, assim, realmente, Insta360 e outros, é um absurdo a qualidade dessas câmeras. Ainda mais pra gente que faz vídeo, né? Pra quem tá criando conteúdo na parte de vídeo, por exemplo. Então, eu acho que chegou um momento que ela não encaixava mais no setup. E eu cheguei até a fazer um vídeo mostrando um setup meu já ano passado, no início do canal, e a câmera aparecia lá, por exemplo. Mas naquele momento, ela já não estava mais tão em uso. O EcoSide iniciou, por exemplo, com essa câmera. Eu aprendendo ainda a fazer balanço de branco e tudo mais. A Ilha também aqui, o Joca aqui, começou também com essa câmera. E ela me serviu muito tempo, mas infelizmente as coisas vão passando, o tempo vai passando e eu não encaixava ela mais no setup, ela ficava parado e eu detesto equipamento parado. Eu acho que se você tem um equipamento que fica parado, por exemplo, é melhor você vender ele para dar chance dele ser utilizado para outra coisa. Uma câmera parada não registra história. Ela fica de enfeite, eu não queria isso, eu não queria que ela mofasse com o tempo. Então chegou o momento realmente de me desfazer dela e foi assim... Eu quase me entrego. Só que o Pix caiu, eu entreguei na mesma hora, porque aí é dinheiro, né?
Mas ela foi um companheiro de jornada por muitos momentos da minha vida. Quando eu tive um restaurante, pra quem não sabia, eu tive um restaurante. Ela tava lá, de fazer os registros das comidas, dos experimentos, todos que estavam sendo feitos, e ela me serviu naquele momento. Ela, do mesmo jeito que ela registrou momentos pra mim, ela me deu ganha-pão em vários momentos. Viu fazer os registros em Salem, andando pela cidade, pelos cemitérios de Salem, pela cidade das bruxas, todas aquelas curiosidades. Inclusive, podia fazer um vídeo sobre isso, né? Mas ela serviu nisso aí. Quando eu tava na universidade, ela serviu também. Então, ela foi um instrumento importantíssimo em vários momentos da minha vida. Mas eu não queria que ela ficasse parada. Essa é a grande verdade. Então, eu fiz um anúncio e ela ficou ainda um tempo. Que é muito nichado, realmente. Quem procura ela, tá procurando ela. É tipo o cara que quer comprar um Maré Turbo. Você procura um Maré Turbo, você não vai procurar outro carro. O cara que quer comprar um Golf Sapão, por exemplo, quer comprar aquele modelo. Então ela era muito nichada. Mas no final, algumas pessoas procuraram, tinham interesse, eu mandava vídeos e tudo. E uma moça, muito gente boa, lá de Belém, fez a compra da câmera. E assim, de novo, eu quase não entrego, mas aí o Pix caiu e a gente entrega porque dinheiro é dinheiro. Mas eu fico muito agradecido por tudo que essa câmera fez. E ao longo do vídeo vocês estão vendo aqui registros que eu fui fazendo com essa câmera. E assim, ela tem história. Ela carrega memórias de aniversários, ela carrega memórias de caminhos que eu passei, de aventuras que eu tive, de momentos tristes também, não é só de alegria. Eu tinha um costume de fazer todo dia 1º de janeiro, ainda tenho esse costume, fazer um vídeo meu falando comigo mesmo, sabe? Desejando coisas pro ano e dando os 2 tapinhas nas costas que dificilmente o mundo te dá. Falava, era uma atividade quase terapêutica, e foi aquela câmera que forneceu aquilo ali também. E hoje ela vai para as mãos de outra pessoa. A Adria, que adquiriu a câmera, sucesso pra você. Eu desejo realmente que essa câmera te sirva bastante. E assim, eu quero que traga realmente tanta felicidade quanto clareza, porque essa câmera também me trouxe muita clareza em muitos momentos. De poder fazer o registro e reavaliar depois o registro que foi feito e ver, opa, não era aquilo que eu tinha visto, tinha mais detalhes aqui ainda. E é isso. É estranho falar disso numa câmera, mas é porque essa câmera realmente fez muito o papel que ela tinha que fazer. Eu usei do jeito que eu tinha que usar mesmo. Certo? Então, pessoal, mais uma vez, esse é o vídeo. Continuamos o nosso Veda aqui. Uma coisa aí, Juvenal. Juvenal quer falar uma palavrinha com vocês. Se inscreve, curte, compartilha. Escutem Juvenal, certo? Mais uma vez, quero deixar aqui já um momento merchan. Nosso curso de gestão ambiental do Ecoside, eu e Paola aqui, está online, está já tem gente se cadastrando na primeira turma. Agradeço demais quem está confiando nesse momento legal nosso de começar a fazer esses cursos. Vão ter mais cursos também do canal do Ecoside na parte de meio ambiente. Então pode, assim, primeiro agradeço por quem está confiando, dos facilitadores aqui, e tomara que vocês gostem do curso. E qualquer dúvida, coloque lá também. Vou deixar aqui o QR Code também na tela para vocês darem uma olhadinha. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por esse momento. Tá sendo interessante, muito bacana esse vídeo aqui, na verdade, fazer vídeo todo dia, porque me obriga a realmente sair da caixinha. E tá sendo bem bacana isso. Então, valeu, muito obrigado. Juvenal, dá o tchau aí, cara.